Em junho de 1966, na base de Nha Trang, no Vietnã do Sul, 40 mil soldados estavam alojados na gigantesca instalação. Destes, 2 mil soldados eram norte-americanos. A base estava localizada em um vale com colinas a oeste e o Mar da China ao sul, com várias docas, armazéns, área de armazenamento de combustível e uma pista de pouso a leste. Na noite dos acontecimentos, vários soldados se reuniram para assistir um filme ao ar livre por volta das 8 horas da noite. Após algum tempo, por volta das 9h45, o céu ao sul se iluminou. Os soldados imediatamente olharam para a luminosidade e viram o que pensaram ser sinalizadores. Porém, a luz que estava se movendo lentamente começou a ganhar velocidade e ir em direção à base. O pânico tomou conta dos soldados, pensando se tratar de um ataque. O objeto ganhou ainda mais velocidade e parou abruptamente a cerca de 100 metros de altitude acima dos soldados que estavam assistindo o filme. Durante sua breve parada acima da base, o objeto iluminou tudo ao seu redor, incluindo o vale e as colinas. Era como se tivesse ficado dia, tamanha era a intensidade da luminosidade. Após poucos segundos pairando sobre a base, o objeto começou a subir e desapareceu no céu em questão de 2 segundos. Durante os próximos 4 minutos, todos os motores da base pararam. Os motores dos aviões que estavam na pista se preparando para decolar pararam. 8 tratores que estavam trabalhando nas colinas também pararam. Todos os geradores que eram movidos a gasolina e a diesel pararam igualmente. Pelos 4 minutos que se seguiram, toda a base ficou no escuro, até que, passado este tempo, os motores voltaram a funcionar. Segundo os soldados que testemunharam o estranho fenômeno, no dia seguinte um avião cheio de autoridades norte-americanas visitou a base, provavelmente para entender o que havia acontecido na noite anterior. Neste caso, temos mais um fenômeno ufológico em bases militares, algo que é extremamente recorrente, principalmente em regiões onde ocorrem conflitos. O objeto, neste caso, apenas se aproximou e pairou por poucos segundos sobre a base, mas foi o suficiente para influenciar em toda a gigantesca instalação. Sabemos, baseado em outros casos ufológicos, que algumas naves podem influenciar motores, fazendo veículos pararem de funcionar, mas neste incidente em especial, o fenômeno ocorreu em uma escala muito maior. O caso ainda é reforçado por ter várias testemunhas oculares. Na madrugada do dia 31 para o dia 1º de agosto de 1966, vários avistamentos foram relatados à polícia na região de Washington, D.C. e Baltimore. A polícia do condado chegou inclusive a ver as luzes manobrando erraticamente no céu, e famílias do conjunto habitacional Country Ridge viram um objeto em forma de ovo pairando baixo, com luzes piscando na parte superior e inferior, juntamente com um zumbido estranho. Vézio Uzunoglu, físico e consultor em microeletrônica, estava dirigindo naquela noite na região de Washington, D.C., por volta das 10h55 da noite. Quando próximo à base aérea Andrews, ele viu uma luz no céu. Esta luz, que estava alto no céu, desceu e pairou por alguns segundos, para em seguida acelerar e desaparecer. Alguns minutos depois, um outro objeto, desta vez muito mais próximo de seu veículo, surgiu. O OVNI tinha um formato oblongo como um submarino. Seu casco era de um material escuro e possuía mais ou menos o tamanho de uma casa. Na parte de cima havia um topo pontiagudo com uma luz vermelha. Na parte de baixo, a superfície era arredondada e apresentava várias pequenas luzes vermelhas, com uma grande luz giratória amarela que estava ligeiramente deslocada em relação ao centro do objeto.
a nave permaneceu a cerca de 60 metros de distância de Wesel por apenas alguns segundos, até que acelerou e disparou em direção ao céu, desaparecendo em questão de segundos. Neste caso, temos vários avistamentos que confirmam e complementam o caso de Wesel, o que traz mais credibilidade ao seu relato. Além disso, a testemunha era uma pessoa importante e respeitada. O objeto avistado possuía um formato que podemos classificar como uma nave em forma de charuto, pois se parecia muito com um submarino, conforme o relato da própria testemunha. Este tipo de nave raramente são vistas mais de perto, normalmente são sempre avistadas voando alto no céu. Talvez a nave vista por Wesel fosse uma nave-mãe que estava transportando todas as outras naves que foram avistadas naquela noite em várias regiões. No dia 8 de novembro de 1966, na cidade de Salisbury, na Inglaterra, Diane Fawkes, na época com 22 anos, estava voltando para casa de carro pela estrada A5, próximo a Greatness. Por volta das 11h55 da noite, um objeto surgiu no céu, voando baixo pelo lado norte da estrada. O objeto luminoso emitia raios de luz em seu entorno e se posicionou ao lado do carro, acompanhando-a pela estrada. Assustada, Diane acelerou, mas a nave continuava em seu encalço. Em determinado momento, o objeto pareceu emitir raios de luz em direção ao carro. Foi quando Diane percebeu um barulho na lataria, como se algo tivesse batido na lateral do carro. Ela também sentiu como se tivesse levado um choque elétrico e uma forte dor no pescoço. Além disso, o farol esquerdo de seu carro também apagou. O objeto eventualmente se afastou, mas continuou acompanhando Diane, mesmo que de longe, até ela chegar em casa. Chegando em casa, seus pais puderam também ver a luz de longe. Diane, naquela noite, se sentiu mal, e na manhã seguinte, o objeto não estava mais lá. Um fenômeno parecido havia acontecido com Diane 2 anos antes, em 1964, quando na mesma estrada, por volta do mesmo horário, ela também foi perseguida por uma estranha luz. Mas naquela oportunidade, o objeto não havia investido contra seu carro e permaneceu à distância o tempo todo. 2 dias depois, no dia 10 de novembro, sua mãe ligou para a Força Aérea Inglesa, reclamando que sua filha havia se assustado com um objeto no céu que estava a perseguindo. No dia 11 de novembro, um dia depois, a família Fawkes recebeu uma carta da Força Aérea informando que não havia nenhuma aeronave naquela região, no dia e horário citados. O que confirmou para Diane que toda a sua experiência não teria sido proveniente de algo humano. Além de Diane, um morador da localidade chamado Griffin alega ter contato com os objetos e seres extraterrestres que os pilotam. Neste caso, temos um suposto ataque da nave que perseguiu a testemunha, algo raro, ainda mais ocorrendo da forma como ocorreu. Talvez os seres que pilotavam a nave tinham a intenção de forçar a testemunha a parar seu veículo, ou ainda podemos imaginar que não conseguiram entender o carro em si. Levando em consideração o que a testemunha sentiu no momento do ataque, também podemos sugerir que foi algo elétrico. Mas é interessante notar que, caso esta hipótese seja verdadeira, o veículo continuou funcionando, sendo que o que era esperado era que o carro parasse de funcionar devido à descarga elétrica. Outro fato curioso é o vizinho, que sempre afirmou ter contato com seres alienígenas e nunca foi levado a sério, e aparentemente a testemunha passou a repensar o que o seu vizinho relatava. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.